Olá a todos, 17º episódio do CBcast, hoje com Ruana Gomes Rosa aqui conosco para falar de Lei de Proteção de Dados. Seja bem-vinda. Obrigada. Ruana é formada em Direito pela UDF, Universidade de Brasília, com foco então em atuar de maneira extrajudicial. Ela promove soluções extrajudiciais e meios de reduzir os riscos, nas sanções legais aí sobre a questão de proteção de dados. Ela escreveu a monografia dela sobre essa lei, uma lei importante, Lei Geral de Proteção de Dados, e ela identificou essa oportunidade de abrir uma consultoria, de empreender, e após alguns certificados, alguns cursos, Ruana, você passou então a auxiliar as empresas, a atender as exigências aí da Lei de Proteção de Dados. Você tem uma consultoria, que trabalha no lado de compliance, nós vamos falar isso, essa conformidade, para deixar as empresas alinhadas com o que a lei apresenta e exige, E também ela está atuando com várias frentes de palestras anti-assédio nas escolas, nas entidades, e adequando as escolas ao assunto de bullying, a lei anti-bullying, buscando orientar essas organizações. Ela publicou o livro, que é o manual do encarregado de dados, que está aqui comigo agora, e através dele ela ajuda, então, a montar todo um sistema, Ruana, de suporte para as empresas cumprirem a Lei 13.709 de 2018. O que te motivou a seguir nessa área, Ruana? Então, eu sempre tive um interesse pela área extrajudicial, A princípio, eu tinha vontade de atuar com mediação. Eu sempre achei que quando os conflitos são resolvidos de uma forma amigável, de uma forma mais pacífica, isso vai desabarrotar o judiciário, a morosidade, vai agilizar a resolução das contendas, gera economia para as pessoas, evita o desgaste emocional que envolve o processo em muitas situações. Então, eu sempre senti uma atração por essa área, sempre achei muito interessante. Quando eu estava me formando, uma colega, a faculdade instituiu que a monografia seria em dupla. Então, uma colega me apresentou esse tema, me convidou para fazer com ela. E eu achei muito interessante, fizemos a monografia, apresentamos, e fomos aprovadas, me formei e aí eu não parei de estudar. Nós estávamos em plena pandemia, não tinha como a gente sair, então passava o fim de semana todo estudando a Lei Geral de Proteção de Dados e buscando cursos. Chegou um dado momento, eu falei, por que eu não faço só os cursos que me dão alguma certificação? Porque eu posso precisar disso no futuro. Certeza. E comecei a buscar só cursos, primeiro gratuitos, depois cursos pagos, que me dessem uma certificação nacional, até porque a lei é uma lei brasileira, Claro que tem uma lei inspirada no GDPR, que é a lei da União Europeia, porém uma lei brasileira. Eu acho que para aplicar aqui a gente tem que saber sobre o GDPR, mas principalmente sobre a nossa lei, Então eu estudei sobre esse assunto, não quis parar e venho estudando até então, desde que a lei foi aprovada. E quando você começou foi uma dificuldade até maior, porque não tínhamos ainda uma referência de julgados, um tema extremamente novo. O que nós tínhamos de base era só o Marco Civil da Internet de 2014. Aí a LGPD ela tem uma feição tanto quanto diferente dessa anterior. Ela tem princípios próprios, estrutura própria, uma essência própria, uma ética própria. Você começou do zero, com isso. E realmente hoje é um dos temas centrais do direito, dos mais importantes que nós temos, porque existe uma importância destacável sobre os dados das pessoas, principalmente das pessoas físicas, que é isso que a lei quer trazer e tratar. Até um aluno meu recentemente, o Caio lá da FAC, ele escreveu um tema interessantíssimo sobre a herança digital, ou seja, como é que você vai transmitir um patrimônio ou um direito existencial, que é o direito dos dados da pessoa, uma conta no Facebook, no Instagram, depois que morre. Então, ela alertou a importância das pessoas se preocuparem um pouco com isso, porque não só por questões econômicas, mas isso faz parte da existência de um ser, e são vários dados, fotos. Hoje em dia, você tem inúmeros dados.
E, assim, falando mais das empresas, que é o ponto que você está trabalhando e ajudando, né? Não só aqui no Naí, mas acho que em outras regiões também, né? Que essas empresas enfrentam hoje para se ajustar com a lei de proteção de dados, Luana? Eu percebo que a questão da lei ser muito nova, né? E agora que a ANPD tem, agora não, há pouco tempo a ANPD começou a emitir novas portarias no sentido de explicar cada detalhe específico, né? Até nesse livro que eu coloquei, eu trouxe uma nota do Valdemar Gonçalves, que é o diretor-presidente da ANPD, né? O que ele fala sobre assunto, sobre a função do encarregado, que está no livro, fiz questão de colocar, né, o pronunciamento dele a respeito disso, mas eu quis trazer nesse livro uma forma muito simplificada justamente porque eu identifiquei essa dificuldade. Quando você chega numa empresa para adequar, mais de 50% das pessoas falam o que é LGPD. Eu não sei, entendeu? Então, para você começar do zero com as pessoas, e a partir do momento que se elege uma pessoa internamente para desempenhar essa função e para fiscalizar se os outros estão cumprindo, se a organização está cumprindo, ele precisa de um suporte diferente. Você tem que engajar toda a equipe, todos os colaboradores. Não é só um ou dois, você faz um trabalho formiguinha, convencendo a todos, né, pela importância da LGPD. E como é que está o nível, o grau de maturidade das empresas em relação a isso? Você tem procurado? Eu considero, numa questão assim, proporcional, eu acredito que ainda é muito baixo, né? Não as empresas que estão em processo de adequação, essas já têm um grau de maturidade satisfatório, né? Por ser nova, porém, eu vejo que grande parte das empresas ainda não se adequaram. Sim. Elas não têm ainda a consciência do quanto essa lei é importante e também eu acredito muito que se elas tivessem a consciência do como a adequação pode resolver problemas práticos que acontecem no dia a dia das empresas, eu acho que elas estariam gestão de pessoas, políticas, regras, né? A questão do sigilo nas empresas. Cuidado com os dados do cliente. Exatamente, do cliente, dos colaboradores. Porque tem aparecido inúmeras situações em que realmente os dados são vazados, são perdidos. Teve casos aí de plataformas grandes terem que indenizar, ou então que reparar, ou apresentar os dados da pessoa, porque simplesmente desapareceu. Então, você tem que ter todo um contexto por trás, né? É um projeto que você faz, né? Você começa com um projeto, começa com o engajamento da equipe, são reuniões que são feitas, não é isso? É um trabalho que dura quanto tempo, Ana? Assim, para você deixar primeiro o primeiro passo, né? A engatinhar para se adequar nessa lei. Eu sempre recomendo que a adequação ela seja feita de 8 meses a 12 meses. Por quê? É necessário adotar várias medidas e principalmente a mudança cultural. Isso não se faz no dia para a noite. Leva tempo, precisa de conscientização em cada setor específico, precisa de conscientização e treinamento do encarregado, que muitas vezes o empresário prefere o DPO interno, porque ele quer ter essa pessoa lá. Então, precisa de um treinamento. Perfeito. Vamos só esclarecer para deixar, como é uma lei nova, né, esses conceitos, muitas vezes, os espectadores não estão muito acostumados, né? DPO é o mesmo que o encarregado de dados, né? É uma sigla em inglês, que é a mesma pessoa que fica responsável internamente da empresa por organizar, por responder às demandas. Alguém pergunta, o dado X, o contrato que eu assinei, a reclamação, sumiu, está errado, corrigir, né? E também fiscalizar, a palavra que você utilizou. Então essa pessoa precisa ser muito bem treinada. Ela precisa entender sobre a lei, porque ela vai verificar se a empresa, de uma forma geral, está cumprindo a LGBT. Ela precisa ser imparcial, né? Porque ela não pode sofrer nenhum tipo de interferência, né? Por isso até que se fala que é importante que não haja conflito de interesse para a escolha do DPO, entende? E ele precisa receber
as denúncias ou as reclamações a reclamação do titular, né? Então, por isso que o nome dele é disponibilizado na política de privacidade ou no site da empresa. Nós buscamos um meio ideal para aquela empresa para a gente disponibilizar e tornar público o nome do TPO e o contato dele. Por quê? Ele tem que receber as solicitações dos titulares de dados, que são os donos dos dados pessoais, né? Pode ser os clientes, pode ser os colaboradores, parceiros, né? Isso, parceiros. Além disso, ele pode vir a oferecer treinamento para novos colaboradores, dependendo do grau de conhecimento que ele atualizar aqueles termos de aceite, né? Uma coisa interessante é que o aceite sobre o manuseio de dados pessoais dos clientes não pode ser tácito, tem que ser expresso, ou seja, tem que estar a plataforma da empresa, isso serve também para documentos físicos, né? Precisam estar todos com aquela conformidade com a utilização dos dados, o aceite do cliente, né, do parceiro, sobre os dados que serão ali divulgados, a finalidade dos dados. Quer dizer, ele tem que fiscalizar sempre se o colaborador lá na ponta está recolhendo esse termo, né, de forma adequada, da forma que você, inclusive você tem alguns modelos, né, do termo, você já coloca para a empresa já ficar alerta em relação a isso, colocar nos contratos, né, nas fichas, no cadastro de clientes. Aí depende da empresa também, né? Tem empresas que tem muita coisa na internet, na base de dados, no servidor, outras que tem uma ficha igual essa aqui, anota o nome do cliente, mas mesmo assim a lei, ela protege os dados, né, nesse documento físico. Digital e físico. Aí é que eu já vou puxar uma pergunta. Quais são além desse erro que você, gravíssimo que você colocou, que é não buscar informação, não buscar se adequar, ou seja, que é ficar omisso, né? Esse é um erro muito grave que o empresário, o empreendedor, as grandes corporações, pequenas, médias, talvez cometem, o não buscar se atualizar, né? Mas além disso, o que você vê de mais comum, assim, mesmo a pessoa tentando aplicar, quando você chega no ambiente, o que você mais vê de incorreções? Na verdade, não dá continuidade, porque nós fazemos um projeto e aplicamos. Existe o projeto de adequação à LGPD e nós vamos fazer tudo aquilo que foi acordado. Existe uma lista de documentos que são exigidos pela LGPD que nós temos que fazer e com base na empresa, por exemplo, a política de privacidade. Antes de fazer uma política de privacidade, a gente precisa mapear todo o tratamento de dados da empresa, o compartilhamento de dados da empresa e trazer aquela realidade para a política de privacidade para trazer informação para o titular de dados. Né? Isso. Fazer um diagnóstico. Exatamente. A gente precisa ser transparente com o titular de dados, explicar para ele para que os dados deles são tratados, com quem são compartilhados e para quais finalidades e realmente obedecer aquelas finalidades que a gente fala na política, né? Que vai exercer, não fugir daquelas finalidades. Então eu vejo assim, às vezes você faz o projeto e aplica, passa a documentação, faz os treinamentos, porém, muitas empresas ainda não compreenderam a necessidade de continuar com o programa de adequação. Porque é necessário uma consultoria, é necessário a atualização desses mapeamentos, é necessário atualização de políticas, treinamentos de novos colaboradores, porque vai se perdendo. Tem que trazer novas informações, atualizar treinamentos. Então, assim, eu acredito que fazer só uma adequação e não continuar com o programa vai trazer riscos para a empresa. Maravilha. E o seu papel é justamente minimizar esses riscos. Né? Por isso que se fala em compliance, né? Que é a conformidade. A empresa ajustar o seu dia a dia, os seus documentos, fazer um diagnóstico, um mapeamento, um acompanhamento, nomear o DPO, né, que é o encarregado de dados, a pessoa responsável por fiscalizar, por ajustar, e evitando aí os riscos, né? Risco de condenação por vazamento de dados, tá? Risco de problemas na justiça, porque a informação vazou, a informação não foi utilizada conforme a finalidade que tinha sido prevista. Exatamente. Algum colaborador lá na ponta, desavisado às vezes, ou esquece, né, do treinamento que ele teve e acaba aplicando. E a empresa, né, vai ser penalizada com isso.
E aí vem a pergunta, né? Quais setores de organizações, porque a LGPD é aplicável também a organismos, a organismos públicos, órgãos públicos, entidades públicas, né? Associações. O que você destacaria, aquelas mais vulneráveis, assim, que tem que tomar mais cuidado com os dados? Bom, primeiro, até na Semana de Proteção de Dados, o diretor-presidente Valdemar Gonçalves deu uma entrevista e ele frisou, né, que é um objetivo da ANPD dar prioridade para levar informação e para fiscalizar principalmente as instituições de ensino, plataformas digitais que tratem dados de crianças e adolescentes. Isso é muito importante a gente ter em mente que essas instituições, essas plataformas online que lidem com dados de crianças e adolescentes, elas são o foco da ANPD no momento. Por isso ela tem trago muita informação, disseminado uma nova cultura de proteção de dados. São pessoas que estão sob a custódia, são incapazes, são pessoas que não têm ainda o desenvolvimento completo, exatamente, né? E aí fica mais sensível ainda, sim, né? E outro que eu pontuo, né, na área da saúde, né, hospitais, clínicas de estética, lidam com dados sensíveis o tempo todo. Então, é indispensável a adequação nesse tipo de... Na verdade, ela é indispensável em qualquer tipo de organização, mas esses eu vejo uma urgência. O que seriam dados sensíveis, para esclarecer? Os dados sensíveis são dados que podem causar qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Existe um rol taxativo na lei, por exemplo, opinião política, orientação sexual, opção religiosa, raça, etnia, o que mais que eu posso mencionar? Opinião política. Esses dados mais pessoais mesmo, personalíssimos. Isso, exatamente. Qualquer dado que possa trazer qualquer tipo de prejuízo no sentido de discriminação, ele é considerado um dado sensível. É claro, existe o rol taxativo lá na lei, né? Mas são esses. Perfeito. O papel do DPO que você faz o treinamento, você pode dizer o que mais vocês trabalham para o encarregado de dados? O encarregado de dados ele precisa conhecer a lei, né? Mas a gente ensina para ele as atribuições dele, né? Que é receber as denúncias dos titulares. Então ele precisa conhecer modelos, saber sobre os prazos. Ele precisa saber sobre a lei, porque também é função dele oferecer conhecimento. Os colaboradores, ele pode vir a precisar fazer isso, ele precisa entender para cobrar e verificar se a organização está cumprindo a lei. Então, qualquer assunto relacionado à proteção de dados, ele vai precisar tratar. Por isso que, se o DPO for interno, o treinamento ele é mais intensivo, nós fazemos mais encontros. Além dos encontros para ele conhecer a lei, eu recomendo cursos oferecidos pelo governo federal, que são gratuitos, até mesmo para eles obterem certificação. Então, é um treinamento mais intensivo porque ele possui diversas funções. Ele precisa. Então, pelo que você está dizendo, as empresas ou organizações têm a opção de ter um encarregado interno, ou seja, pessoas de sua própria quadro de funcionários ou colaboradores, ou um externo, um prestador de serviço, que ele contrata para fazer esse papel. Isso, o DPO Assessor, que ele trabalha para várias empresas. E é melhor, tudo depende, né? Porque gestão, cada empresa tem o seu cenário. Aí você chega lá, obviamente, você vai sugerir, olha, isso aqui convém mais um encarregado interno ou encarregado externo. Você avalia essa questão, né? Você foi na Facto, lá numa das nossas aulas de Direito Administrativo, falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uhum. E a autoridade estava recém-criada, a gente tinha poucos exemplos assim, de multas aplicadas ou atuações dessa autarquia especial. De lá para cá, o que você pode dizer, qual a evolução que teve nessa entidade, o que mais ela está trazendo, o que mais ela está atuando?
como prioridade, essa que eu mencionei, né, o tratamento de dados de crianças e adolescentes em instituições de ensino, em plataformas digitais, mas também a ANP dela celebrou acordos com órgãos de proteção do consumidor, igual o Senacom, o Procon, para ajudar na fiscalização e receber denúncias também. De lá para cá, teve as eleições, celebraram um acordo com o TSE, né, Tribunal Eleitoral, para definir como que seria feito, né, as regras para regulamentação com relação à proteção de dados nas campanhas eleitorais. Então evoluiu bastante, porque ele tem feito vários acordos com entidades importantes, né, para ajudar tanto na fiscalização como na elaboração de regulamentações, na verdade, informativos, que possa trazer a conscientização para a população. Já passamos para o final da nossa entrevista, Ruana, muito bacana o conteúdo dessa lei. Eu sempre digo que ela é uma lei muito operável, uma lei que ela vai até o fundo mesmo, colocando em prática, né, explicando como as organizações vão atuar com essa conformidade, sendo proativa, né? Ou seja, antes que os problemas apareçam, ela já busca se arquitetar, juntar ferramentas para evitar judicialização. Porque a gente percebe que a lei no Brasil, muitas vezes, ela é voltada para o conflito, né? Tanto é que ela tem um direcionamento para o Estado jurídico, o Poder Judiciário, o que talvez não seria algo, né, no século XXI agora, tão produtivo, porque você tem que evitar a judicialização, né? Então, é uma lei que ela é operável, ela precisa ser colocada mais em práticas. Infelizmente, a gente já vê um grande número de judicialização relacionados à lei de proteção de dados. Infelizmente, isso acontece. Só em 2024 agora, os tribunais estão julgando muitas causas disso. E isso é um alerta, né, para a gente cada vez mais buscar informar a população, informar as organizações para que busquem a informação de qualidade para evitar problemas futuros envolvendo os dados pessoais. Obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre, assim que tiver alguma alteração, porque isso é um assunto muito dinâmico, né? Ele vai mudando, né? Tanto a própria autoridade foi criada agora, né? Que é a entidade que fiscaliza também no Brasil inteiro, que é um desafio, ela está sendo equipada ainda, né? Está crescendo ainda. Então sempre tem alterações, sempre tem mudanças, né? Então você que pode comparecer para a gente acompanhando, né? E o espectador ficar bem atualizado sobre esses dados, né? Eu te agradeço. Prazer em trazer informação e posteriormente a gente vai unindo e passando novas informações. Obrigado, Ana. Boa noite a todos.